E aí galera, BH aqui no canal Media Ancap. Hoje eu quero apresentar alguns argumentos lógicos e outros éticos em favor do livre mercado. Eles serão ótimos para você usar com os seus conhecidos que ainda acreditam no Estado. E quem sabe, ensiná-los alguma coisa. Então já deixa um like e assiste esse vídeo até o final, que os argumentos podem te ajudar muito. Além disso, o que eu deixei para o final é uma das minhas estratégias de argumentação preferidas contra os estatistas, infalível e simples de ser entendida. Então, bora pro vídeo. Para começar, como eu já disse aqui no canal, o Estado é uma empresa que cobra de você antes de te prestar o serviço, sendo então muito pior do que empresas em um livre mercado, que precisam te convencer a consumir. Os fatores usados pela empresa para te convencer a comprar são qualidade e preço, acarretando então um custo-benefício para os consumidores, e é assim que ela faz as vendas, assim que ela obtém o financiamento. Então, quando é um Estado prestando o serviço, existe apenas a força para te convencer a gastar o seu dinheiro, sendo então qualidade e preço algo secundário para o Estado, de pouca importância, porque mesmo que você ache um serviço estatal ruim, você terá que pagar da mesma forma. Então, resumindo, o Estado não presume agradar consumidores para realizar as vendas, acarretando em serviços medíocres e caros. Agora imagine se todas as empresas trabalhassem nessa mesma lógica do Estado. Não ia existir mais vendedor, ia ser simplesmente roubar o consumidor e dar o produto. Então imagina a qualidade das coisas se ninguém precisasse te convencer a comprar. A gente só consegue aguentar a ineficiência do Estado nas costas porque ainda nos resta um pouco de livre mercado em algumas áreas, e por isso não colapsamos igual no socialismo completo. O resumo do argumento fica então: o Estado sempre será pior porque presume violência para obter financiamento e não precisa apresentar qualidade para não ir à falência, diferente de empresas no livre mercado. Argumento da legitimidade. Pergunte à pessoa: eu tenho legitimidade para tirar o dinheiro de alguém inocente? A pessoa provavelmente dirá não. Aí siga perguntando: eu tenho direito de dar permissão para que alguém tire algo de alguém inocente? Provavelmente a resposta continue sendo não. Aí finalize com então: de onde você tira a legitimidade do Estado para fazer isso? O legal desse argumento é que, ao você deduzir em uma cadeia lógica, você mostra para a pessoa que ela também assume as suas suposições iniciais como verdadeiras. Então as conclusões que você mostra se demonstram válidas tanto quanto qualquer resultado certo da matemática. Outra variação desse argumento, mais voltada para a democracia, seria assim: eu posso te bater? Não. Eu e meu amigo juntos podemos te bater? Também não. Eu e todos os meus amigos podemos bater em você? Obviamente a resposta continua sendo não, porque é uma cadeia lógica. Se a primeira resposta for não, a última também tende a ser não. E é aí que você mata a legitimidade do Estado em roubar as pessoas, visto que nenhum indivíduo sozinho pode também roubar as pessoas. Então por que diabos você usa a democracia para legitimar a agressão contra indivíduos inocentes, usa impostos e regulamentações? Essas coisas são ilegítimas, elas se demonstram ilegítimas por lógica. O seu objetivo com essas analogias é desmascarar o jogo de palavras que o senso comum adotou para legitimar o Estado. E muito disso aconteceu devido ao monopólio da educação que doutrina um pensamento de aceitação do Estado nas pessoas. E é por isso que a frase imposto é roubo irrita tanto. Argumento de refutação à falsa legitimidade. Outra coisa muito comum que ouvimos por aí é que imposto não é roubo porque o Estado presta serviços em troca. Você pode rebater isso facilmente, dizendo que a definição de roubo não está relacionada com o que é feito depois que o dinheiro foi roubado. Eu sempre penso um exemplo assim: um cara te assalta na rua e no outro dia ele aparece na sua casa e corta a grama. Aí pronto, anulou o ato de roubo porque um serviço foi prestado. Mas é claro que não. O Estado, quando ele taxa o indivíduo, mesmo que ele preste algum serviço depois, isso impediu que o indivíduo usasse esse recurso para procurar um serviço no livre mercado, ou seja, foi um atentado à liberdade. Como eu falei antes, se o vendedor, no caso o Estado, não precisa convencer o consumidor a gastar, vira a bagunça dos serviços caros e medíocres que o Estado nos proporciona hoje. Enfim, depois desse argumento, no mínimo,
a pessoa vai ter que admitir que imposto é roubo e que o Estado é uma instituição criminosa, e ninguém que se preze quer continuar apoiando instituições criminosas por muito tempo. Argumento número 4. Governança privada. Esse é muito interessante. A maioria das pessoas, incluindo a maioria dos teóricos políticos, acredita que uma vez que se admita a importância de alguma atividade do Estado, como o fornecimento de um código legal, está se admitindo a necessidade do próprio Estado. O Estado, de fato, realiza muitas funções importantes e necessárias, como o fornecimento da polícia, de bombeiros, da construção e manutenção de ruas, até mesmo a entrega de correspondências. Mas isso, de forma alguma, demonstra que apenas o Estado pode realizar essas funções ou que ele, de fato, as realize bem. E você pode demonstrar isso facilmente com o argumento da governança privada. Esse argumento é muito bom, principalmente para usar com pessoas que ainda relutam em aceitar as ideias libertárias por medo ou porque ainda não compreendem direito como as coisas irão funcionar sem o Estado. Então explique que o conceito de Estado e governo são coisas diferentes. Governança é um serviço e não precisa ser necessariamente prestada por um Estado. Portanto, assim como existem condomínios fechados, poderão existir cidades privadas, onde ao acordar um contrato, você aceita que determinada empresa de governança seja responsável pelos serviços básicos, como asfaltamento, polícia, iluminação das vias, bombeiros, recolhimento de lixo e etc. Só que diferente de um Estado, as cidades privadas precisam que você assine um contrato. E diferente do contrato social, você pode rescindir ele. Ele também não é unilateral, ele depende das duas partes, não como uma Constituição, que é simplesmente imposta por um Estado e não tem validade nenhuma. E esse mecanismo de ela ter consentimento impede cláusulas abusivas, como os altos impostos de um Estado, que você é preso se não pagar. Então, por exemplo, uma cidade privada ela não pode subir absurdamente a tarifa cobrada e prestar um serviço medíocre, igual o Estado faz com os impostos e com os serviços, porque ela precisa de consentimento. A lógica desse tipo de governança é que ela se torna um serviço competitivo. Se um condomínio está ruim e caro, você escolhe ir para outro. Então a cidade privada ela precisa convencer você a consumir os serviços dela. Portanto, necessita dos fatores preço e qualidade, sendo diferente de um Estado que só precisa de armas e violência para conquistar o cliente, entre aspas. Como eu expliquei no primeiro argumento do vídeo, aqui nós expomos os serviços essenciais ao mercado e à concorrência, obtendo uma melhora significativa nos incentivos de produção destes serviços. E a tendência de uma cidade privada é fazer os exercícios mínimos que hoje em dia o Estado faz, não podendo ser abusiva e autoritária e violenta como os Estados, que monopolizam setores, monopolizam mercados e destroem a riqueza da sociedade. Então calma, amigo, a sua vida não depende dos impostos. Ela precisa que serviços sejam feitos. Então nada melhor do que esses serviços existam sob a lógica produtiva de um mercado. Assim teremos mais qualidade. Então concluindo, não confunda violência estatal com serviços essenciais de governança. São coisas diferentes, quase opostas. E caso vocês tenham interesse, já até existem projetos de cidades privadas por aí. Qualquer dia eu posso trazer algo sobre isso. Quinto e último argumento, a inversão do ônus da prova. Estatistas, em geral, quando nos ouvem falar sobre o livre mercado e libertarianismo, em vez de contra-atacar com argumentos racionais, se limitam em apenas apelar para sentimentalismo e hipóteses absurdas criadas em suas cabeças, como, por exemplo, sem a saúde pública, o que ocorrerá se um sujeito pobre ficar doente, não tiver plano de saúde e não conseguir convencer amigos e familiares ou instituições de caridade a pagarem seu tratamento? Ou então, sem a educação pública, como os pobres irão se educar? Ou, e se um idoso for fraudado por uma empresa de previdência privada, os criminosos dessa empresa fugirem com seu dinheiro? Ou então, e se uma criança pobre estiver morrendo de fome nas ruas e ninguém se oferecer para alimentá-la? E se um sujeito sem instrução e sem nenhuma habilidade prática não conseguir arrumar nenhum emprego, quem irá ajudá-lo? Em vez dessas pessoas atacarem os argumentos éticos, morais e econômicos que usamos para justificar uma sociedade livre, tudo o que eles fazem é inventar algumas hipóteses supostamente desumanas, que segundo eles seriam frequentes no livre mercado, ignorando o fato de que o Estado só agrava esses problemas e impede a criação de riqueza e um aumento geral no padrão de vida para que possamos resolver de verdade esses problemas.
Então, resumindo, eles ficam em um e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, parecendo papagaios, como se o Estado fosse uma garantia da resolução desses problemas, como se existisse almoço grátis. Porém, é só você olhar em volta e perceber que esse plano deles falhou. É quase certo que se você é um libertário, já deve ter se deparado com alguma dessas perguntas. E o objetivo do estatista que faz essas perguntas é vencer você no cansaço, até que você diga, não é problema meu, eu não tenho a obrigação de resolver todos os problemas sociais, eu só não quero ser roubado, eu uso ética, e você vai parecer um monstro por falar isso. Então, caso você encontre alguém assim, inverta o ônus da prova ao estatista, visto que é ele que está tentando legitimar um modelo social que já acarretou milhões de problemas. Então, como que você inverte o ônus da prova? Eu vou dar aqui alguns exemplos. E se os integrantes do governo praticarem corrupção, quem irá puni-los, uma vez que os serviços de justiça são decretados por monopólio estatal? E se o governo assumir o controle da educação, determinando os currículos das escolas e universidades, tornando a população mais imbecilizada? E se o governo assumir o monopólio da moeda e decidir inflacioná-la continuamente, destruindo a poupança e principalmente o poder de compra dos trabalhadores? E se o governo aumentar continuamente o confisco da renda dos cidadãos para repassar a pessoas de seus próprios interesses? E se o governo me recrutar compulsoriamente e me enviar para uma guerra injusta? E se eu sofrer uma morte horrenda e dolorosa por causa disso? E se aquele pobre, para quem o governo dá esmolas vindas do meu dinheiro, resolver gastar todo o dinheiro com cachaça, cigarro e jogatina? E se o governo decidir que eu sou obrigado a financiar programas dos quais eu discordo moral e eticamente? E se o governo decidir mandar para a cadeia todos aqueles que não lhe pagarem tributos, por mais que sejam pessoas inocentes? E se o governo decretar que determinadas opiniões são proibidas, sendo passíveis de encarceramento? E se o governo proibir a concorrência em determinados setores da economia e nós sejamos obrigados a consumir dos seus cartéis e monopólios, pagando muito caro por isso? Enfim, essas são todas consequências de se legitimar um Estado, de se dar um monopólio a um grupo de pessoas. Então você já pegou a ideia, essas coisas já acontecem. A raiz desses problemas é a legitimação do monopólio estatal, no qual o Estado julga os casos em que ele mesmo participa, sendo um juiz soberano, tendo sempre ele o incentivo de crescer e abocanhar cada vez mais o livre mercado e a produção de indivíduos privados, causando pobreza na sociedade. Todos os sistemas com o mesmo erro, acreditar que seres humanos devem governar uns aos outros pelo meio da força. Essa ideia, assim como a monarquia, deve perder o senso de moralidade. Estatismo é imoral e, pelo bem da humanidade, façam as pessoas entenderem isso. Enfim, espero que esse vídeo tenha agregado algum valor à vida de vocês. Se tiver gostado do conteúdo, não só desse vídeo como do canal inteiro, não esqueça de compartilhar os vídeos com os amigos, se inscrever no canal e caso queira ajudar em um grau ainda maior, visite o Apoia-se que está aqui na descrição. Então por hoje é só, até a próxima.